Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Evangelista e você está no canal Pregando o Evangelho da Salvação. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nesta noite, nós vamos falar acerca do arrebatamento, amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus que está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e versículo de número 13, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais os demais que não têm esperança. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, do que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vejo aqui, louvado seja Deus, o apóstolo São Paulo, pregando para esta igreja de Tessalônica, uma igreja que aqui nós vemos pela Bíblia Sagrada, que era uma igreja que estava desesperançada, era uma igreja que já não tinha mais ânimo. Creio eu que devido às circunstâncias que eles estavam passando, devido às lutas e das dificuldades que eles passavam naquela época, se nós formos analisar também para os nossos dias, nós também estamos passando por muitas lutas e dificuldades. Vemos aqui, louvado seja Deus, que Paulo já começa esse texto, no versículo de número 13, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais os demais que não têm mais esperança. Então Paulo via que aquela igreja estava desesperançada, estava sem ânimo. Então o que é que Paulo ele faz? Paulo ele começa a pregar uma palavra de esperança. No versículo 16 de 1 Tessalônica, do capítulo 4, Paulo ele começa a falar: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eu vejo que Paulo começa a dar palavra de confiança e ânimo para que aquela igreja ela viesse se espertar. A Bíblia ela nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 1, que nós iríamos ter dias trabalhosos e dias difíceis. Que nos últimos dias nós ia termos dias trabalhosos e dias difíceis. E esses dias chegaram. Esses dias de dificuldade, de luta, de perseguição que muitas vezes a gente passamos na terra. Então Paulo fala para aqueles irmãos, para que eles viessem se espertar, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Porque eles, creio eu, começavam a se perguntar e a perguntar a Paulo, e aqueles irmãos que morreram em Cristo, Paulo, onde é que eles estão?
E nós que estamos vivos, Paulo, na vinda do Senhor, como é, Paulo? E vai ficar a nossa situação? E Paulo diz para eles: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer de que quando Jesus, antes de partir aos céus, ele fez uma promessa para os seus discípulos, que não ia deixar o seu discípulo órfão, mas iria enviar o Consolador. A Bíblia nos diz, no livro de João, no capítulo 14, versículo de número 3, e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Então vemos que Jesus, ele faz uma promessa para os seus discípulos. Jesus, ele faz uma promessa para a sua igreja. E a promessa é a mesma que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Aquele que subiu para preparar o lugar, ele vai descer. Ele vai descer, aleluia, porque o mesmo Senhor vai descer do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo, ele fala, irmãos, acerca, sabe de quê, meus irmãos? Acerca do rebuliço que ia ter aqui na terra. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 51, eis que vos digo aqui o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos transformados. Então Paulo, ele começa a falar que vai ser no abrir e fechar de olhos, vai ser na hora que a igreja não espera, vai ser no momento que muitos não esperam, que vão estar despreparados, é quando Jesus vai voltar. Da mesma forma, Paulo estava falando para os Tessalônicos: vocês estão vendo que vocês estão sem ânimo, vocês estão sem esperança? É nesse momento que o Senhor pode voltar. Eu quero dizer para você nesta noite: te esperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo esclarecerá a tua vida. Te esperta, igreja, te esperta, povo de Deus, ouvinte da palavra. Jesus Cristo está voltando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para buscar os seus eleitos, para buscar os seus escolhidos, porque muitos estão dormindo no sono da negligência, muitos estão deixando as coisas passar desapercebido, mas o Senhor, ele vai voltar, e aquele que verdadeiramente estiver preparado no Senhor, ele vai ouvir o suor da trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados nos ares. Louvado seja Deus. E para concluir esta palavra, Paulo lhe diz, aleluia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça de Cristo esteja na tua vida. Reflita através dessa mensagem, para que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. E se esse vídeo te ajudou, em algo, dê o seu like, o seu joinha, o seu comentário e se inscreva no canal. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus.